E aí, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade, né? Nós já demos para vocês as orações subordinadas substantivas, que nelas tem as subordinadas substantivas completiva nominal, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, tem a positiva, e assim passei para vocês, passei exercício, passei um monte de coisinhas para vocês fixarem essa atividade na mente de vocês, esse assunto na mente de vocês. E então agora vamos seguir, né? Isso. Além das orações subordinadas substantivas, eu também passei para vocês na aula anterior sobre os pronomes relativos. E ainda falei para vocês o quê? Esses pronomes vão ajudar vocês nas orações subordinadas adjetivas. Então, eu falei para vocês que as orações subordinadas, elas são períodos compostos, né? E por ser períodos compostos, assim, elas são dependentes na relação do sentido. Uma depende da outra para que o sentido se complete. E aí, o conectivo lá das orações subordinadas é o que? Só que é o que conjunção. Aqui, nas orações subordinadas adjetivas, o que vai ser usado aqui será um pronome relativo. Mas aí, professora, como é que eu vou saber quando é um pronome relativo ou quando é uma conjunção? Então, se ligue na dica que eu vou passar para vocês agora. Quando aparecer a frase lá, a oração, a frase não, a oração, vamos falar bonito, né? Quando vai aparecer a oração lá, e aí você quer saber se é uma oração substantiva ou uma adjetiva, para saber pelo conectivo ali o que, se ele é preposição, ou se ele é conjunção, ou se ele é pronome relativo, então você vai fazer o quê? Você vai trocar o que pelo o qual ou a qual, que é outro pronome relativo. Professora, não lembro mais quais são os pronomes relativos. Volte na aula anterior e aí vocês vão se lembrar quais são os pronomes relativos. Mas eu vou passar para vocês agora os pronomes relativos, né? Vocês vão para lá para saber o que são pronomes relativos. Aqui só vou passar para vocês os pronomes, certo? Então, os pronomes relativos são que, quem, o qual, a qual, cujo, cuja, onde, certo? E aí, eu trouxe para vocês duas orações para a gente ser trabalhada, porque nas orações subordinadas adjetivas, como na substantiva tem 6, aqui só tem 2. É bem facinho de aprender, bem fácil, bem tranquilo, bem mamão com açúcar, certo? Então, as orações subordinadas adjetivas só tem 2, que são as explicativas e as restritivas. E ainda tem um macete para vocês, uma dica para vocês que é maravilhosa. Por quê? As explicativas, ela vai vir com a oração subordinada entre vírgulas. O que vai ser pronome relativo, né? Tem que lembrar que ele não é conjunção, é pronome relativo. Você tem que identificar se é conjunção ou se é pronome relativo. E aí, sendo pronome relativo, ele vai ser uma oração subordinada adjetiva. E se for explicativa, o nome já diz tudo, né? Ele vem para explicar a oração principal. A oração subordinada é a que tem o pronome relativo. E a oração subordinada ela vem para caracterizar a oração principal. Ou seja, uma das características das orações subordinadas adjetivas é que ela tem função de caracterizar a oração principal. Ela não é ligada por conjunção e sim por pronome relativo, que eu acabei de falar para vocês, né? Então, eu coloquei aqui duas frases. E nessas duas frases vai estar explícitas as dicas que eu acabei de passar para vocês. Então, nas orações subordinadas adjetivas, né, como eu falei para vocês, a explicativa ela vem entre vírgula e a restritiva não vem com vírgula. Viu como é fácil? Vamos ver também a questão do pronome? Veja só. Vê se cola o que eu falei para vocês. Trocar pelo qual ou a qual. Então aqui, veja só. Os jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salários. Então, vamos ver primeiro se o que é um pronome ou se é uma conjunção. Se lembra da dica? Troque o que pelo qual ou a qual. E ver se o sentido continua, permanece o mesmo. Então, aqui, os jogadores de futebol que são iniciantes. Então, se eu trocar aqui pelo qual ou a qual e permanecer o sentido, então aqui é um pronome.
Vamos trocar? Então, ó, os jogadores de futebol, o qual são iniciantes, permaneceu o mesmo sentido? Então, aqui é o pronome. Se lembra também da dica da oração subordinada substantiva que eu falei para vocês? Se vocês conseguirem substituir a oração subordinada pelo pronome isso, então ali é a oração subordinada substantiva. Aqui no caso é substituindo o pronome relativo pelo qual e se permaneceu o sentido, ou o qual ou a qual, né? Se permaneceu o sentido, então é uma oração subordinada adjetiva, certo? Então aqui é um pronome relativo, certo? Aí permaneceu o sentido, ok. Foi uma dica que eu dei pra vocês. Então vamos ver se ela é explicativa ou se ela é restritiva. Ó, explicativa ou restritiva. Se ela é explicativa, a oração subordinada, ela dá uma informação do todo. Vamos ver por que ela dá uma informação do todo. Ela está entre as vírgulas, né? Isso aqui é a oração subordinada, ó. Que são iniciantes. Lembrem, né, que a oração subordinada é sempre a que vem com conectivo. Então, que são iniciantes, aqui é a oração subordinada. Então, a oração principal vai ser o que está ao redor. Certo? Que são iniciantes é a oração subordinada porque tem um conectivo, né? E os jogadores de futebol não recebem salários. Então, os jogadores de futebol não recebem salário o quê? Né? O qual são iniciantes. Os demais recebem. Os que são iniciantes não. Então, ela é a oração subordinada, né? Ela tá aqui para fazer um sentido, dar um sentido à frase. E aí, a frase na oração. E aí, ela está entre vírgulas. Tá vendo aqui, ó? Ela está entre vírgulas e tá dando informação do todo, né? Que são os jogadores que são iniciantes não recebem salário. Então, os jogadores e que não recebem salário são os iniciantes. Então, ele está ali para dar informação do todo, certo? E sempre vai estar entre vírgulas. Aqui, no caso da restritiva, a adjetiva restritiva, ela não vai vir com vírgula. É bem fácil, só tem essas duas. E a explicativa vem com vírgula e a restritiva vem sem vírgula. A restritiva, ela vai se referir a uma parte da oração, né? Ela não, como eu disse, ela não vai ter vírgula, vai se referir a uma parte. Aí vamos ver se o pronome relativo que tem aqui na segunda oração, se é um pronome relativo ou se é uma conjunção, não é isso? Vamos lá. Lembram-se, né? Que é trocar o pronome, né? Ou então conectivo, pelo qual ou a qual. E aí, se permanecer o sentido, aqui é um pronome relativo. Então, olha, os artistas, o qual declararam seu voto, foram criticados. Não é isso? Os quais declararam seu voto foram criticados. No caso aqui, que é um pronome relativo, porque eu troquei pelos quais, né? Que está no plural, o qual, a qual, eles têm que ter o sentido de número, né? Eles concordam em número. Então, os artistas, os quais, porque está no plural, declararam seu voto, foram criticados. O que aqui é um pronome relativo, porque eu troquei e continuou o sentido da oração. E ele não veio entre vírgulas, ou seja, os artistas aqui, ó, os artistas é a oração principal. Seu voto foram criticados, é a oração principal. E que declararam seu voto é a oração subordinada adjetiva. Que declararam seu voto é a oração subordinada adjetiva restritiva. Ela não está entre vírgulas. E o que eu troquei e continuou o sentido. Então, para fixar ainda mais esse assunto na memória de vocês, né? Porque vocês sabem, as orações subordinadas substantivas treinou, até fixar na memória de vocês, na mente de vocês. Não vai ser diferente com as adjetivas. Eu quero que vocês aprendam. E eu também quero saber se vocês estão compreendendo o que eu estou passando para vocês, certo? Então, eu vou passar para vocês a atividade da página do livro. A atividade da página 73, 74 e 75, que vai se referir
as orações subordinadas adjetivas, tá certo? As adjetivas já aprendemos seus pronomes relativos, que vai ajudar vocês nessa atividade da oração subordinada adjetiva. E aí a gente retorna com o gabarito, tá? Beijos, até a próxima!